com vocês. E vamos começar o nosso conteúdo, né? Vamos começar o nosso conteúdo. Como eu não consegui preparar do jeito que eu queria, vou puxar eu para baixo aqui, ela não vai estar exatamente do jeito que seria interessante eu estar mostrando aqui, tá? Eu deveria ter criado aqui mais algumas planilhas, mas vamos aumentar o nosso número de planilhas aqui, ó. Vamos aumentar aqui o nosso número de planilhas. Aumentar a planilha. E vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu excluir essa planilha aqui. Não, vamos só criar mesmo. Vamos só criar mesmo, né? Fica mais rápido, mais fácil. Bora lá. Então, vamos lá. Vocês lembram que nas lives passadas, a gente falou... Vou baixar um pouquinho aqui minha câmera também. A gente falou a respeito de alguns conteúdos. Eu vou estar recapitulando rápido aqui. Bem rapidinho, tá? A gente falou aqui, na primeira live, nós falamos sobre, que foi a live do dia 7, acho, formatações condicionais, ou do dia 7 ou do dia 14, acho que foi dia 14, né? Hoje é dia 28, exatamente. Nós falamos sobre formatações condicionais, função C, função E e função OU. Na live da semana passada, dia 21, nós falamos sobre função soma C, função cont C, concatenar, função máximo, mínimo, maior e menor. Boa noite, Nival. Boa noite. Seja bem-vindo aí, Nival. Já compartilha lá nos grupos lá, hein? Sabe aqueles grupos que você faz parte lá? Já compartilha lá, já joga lá pro pessoal. Já paga a live. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre formatação condicional e vamos falar sobre validação de dados. Eu criei uma planilhinha nova aqui, deixa eu trazer ela para cá. E eu vou recapitular aqui o que eu já passei para vocês lá na primeira live, bem rapidinho, a respeito do Excel. Eu falei sobre formatação condicional e falei também sobre validação de dados, que está aqui, ó. Qual que é a finalidade? Aqui no menu superior, página inicial, eu tenho formatação condicional. E aqui no menu superior, dados, eu tenho validação de dados, aqui no agrupamento ferramentas de dados. Qual a funcionalidade dessas duas funções? Eu vou começar pela validação de dados, que eu acho mais interessante, tá? Qual que é a finalidade dela? É você criar listas, clicar aqui em validação de dados, você criar listas de opções para que a pessoa selecione uma determinada opção e essa célula seja preenchida com as opções que ela vai pré-determinar. E aí, quando a gente começa a pensar em validação de dados, a gente tem que entender o que o próprio nome do Excel diz. O que o Excel diz do próprio nome, na verdade. Validação, eu vou validar alguma informação. Do quê? De dados. O que tem dentro das células? Tem dados. As células possuem dados, são informações. Então, se eu quero que essas células aqui recebam a validação de dados, eu vou selecionar essas células, eu vou até pintar elas aqui, vou pintar elas de azulzinho assim, ó, para a gente saber, e vou colocar essa bordinha aqui, ó, para ficar fácil da gente entender, tá? Então, eu vou aplicar a validação de dados nessas células somente. Eu seleciono elas, venho aqui no meu menu superior, dados, no agrupamento ferramentas de dados, eu vou ter aqui, ó, o quarto, na verdade, está no meio aqui, né? O botãozinho do validação de dados. Se eu clicar em validação de dados, ele vai me trazer 3 orelhinhas aqui, ó. São 3 orelhinhas. Boa noite, Senir. Já compartilha o link da live, hein? Ô, Edésio aí. Fala, Edésio. Boa noite, meu querido. Eu tenho essas 3 orelhinhas aqui, ó. Essa primeira são as configurações que eu vou fazer da minha da minha validação de dados. Aqui eu tenho mensagem de entrada e alerta de erro. Eu vou explicar isso com muita calma para você, mas primeiro eu quero entrar aqui em configurações. Aqui, ó, são os critérios
critérios de validação. Então, ou seja, aqui é que eu vou configurar a validação das informações que vão entrar na célula. Boa noite, Ramona. Seja bem-vinda. Eu clicando aqui nessa caixinha permitir, eu tenho várias opções aqui, ó. Eu não vou entrar em detalhes de todas, porque ficaria muito extenso. Eu vou falar da mais usável, que é isso que eu quero trazer para vocês. A mais usável aqui é a opção de lista. Se eu clicar aqui em lista, ele vai abrir essa caixinha aqui embaixo para mim, ó, caixinha de fonte. O que eu coloco aqui? Eu vou colocar as informações que eu quero que apareça como opção para preencher essas células. Por exemplo, eu quero colocar aqui, ó, ativo, ponto e vírgula, inativo, ponto e vírgula, maturando, ponto e vírgula, disparando, ponto e vírgula, aguardando. Todas as informações que eu coloco aqui, eu tenho que colocar elas separadas por ponto e vírgula. E você vai entender depois que eu concluir isso daqui, tá? Eu vou clicar aqui no OK só para mostrar para vocês como que ele vai aparecer, depois eu volto explicando. Cada uma dessas caixinhas aqui, ó, ela vai aparecer esse quadradinho aqui, ó. Essa setinha, na verdade. O que é essa setinha? Essas setinhas são as opções que eu tenho para validar os dados. Você pode ver que aqui não tem, ele só vai aparecer aonde eu selecionei para incluir a validação de dados aqui dentro. Então, eu vou pegar essa primeira aqui e vou clicar nela. Olha as opções que ele vai trazer para mim, ó. Exatamente aquilo que eu coloquei na minha lista de validação de dados. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui de novo e vou voltar aqui no menu superior Dados, Ferramentas de Dados, Validação de Dados. O que eu fiz aqui, ó? A primeira opção da listinha, eu digitei, coloquei um ponto e vírgula. A segunda opção, inativo, eu também digitei, coloquei ponto e vírgula. A terceira, a mesma coisa, e separei por ponto e vírgula. E assim eu fui até o final dessa lista. Quando eu seleciono isso aqui, ele preenche, aquele que eu seleciono, ele vai preencher a célula. Então, por exemplo, maturando. É isso que ele vai trazer aqui dentro da célula. Agora, olha que interessante. Se eu digitar aqui qualquer coisa, ó, João, ele não deixa eu dar continuidade. Por que ele não deixa? Porque João não faz parte daquela lista que eu coloquei na validação de dados. Então, a função da validação de dados é liberar o conteúdo que você vai colocar dentro da célula ou bloquear esse conteúdo, tá? Vamos dar continuidade. Eu já te mostrei que você tem a possibilidade de, aqui em validação de dados, escolher a opção lista, de todas as que aparecem aqui, escolher a opção lista, e colocar as informações que você quer que apareça na sua lista. Beleza, mas eu tenho mais uma opção também. Quais seriam essas opções? Eu vou retirar essa validação de dados aqui, para eu mostrar para você essa outra possibilidade, tá? Vou apagar aqui, e eu vou colocar aqui, ó, ativo, inativo, ativo, inativo, maturando, banido, disparando e aguardando. O que eu fiz aqui? Eu criei essas informações aqui dentro dessa lista, dentro dessa planilha. Eu tenho isso daqui em algum lugar dentro da minha tabela. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer de novo a validação de dados. Eu vou selecionar as células que eu quero, vou clicar aqui em validação de dados, vou escolher a opção de lista, clicando aqui no menu permitir, lista. Ao invés de eu digitar as informações aqui, eu vou clicar nessa setinha, ó, e vou vir aqui e vou selecionar as opções que eu quero que apareça naquela lista. Vou voltar aqui na setinha e vou dar um OK aqui. Dá uma olhada.
novamente, exatamente na mesma sequência, ativo, inativo, maturando, banido, disparando e aguardando. Então, para eu inserir uma lista na validação de dados, eu tenho a opção D, recapitulando, voltar aqui, escolher a opção lista e digitar o que eu quero que apareça na minha validação. Por exemplo, só para a gente mudar, João, ponto e vírgula, André, ponto e vírgula, Rosane, ponto e vírgula, Lou Ribas. Tá aqui, ó. Na hora que eu der um OK aqui, essas são as informações que vão aparecer aqui no meu menu da validação de dados, tá? Então, inserir validação de dados, fazer a inserção de uma validação de dados, da funcionalidade de validação de dados, eu tenho essa possibilidade que eu acabei de mostrar, que é inserir as informações aqui, ou também, deixa eu apagar aqui, ou também clicar nessa setinha de fonte. O que é essa fonte? É a fonte das informações, aonde ele vai buscar essas informações. Então, eu clicando nessa setinha, eu posso selecionar algum intervalo de célula da minha planilha, dessa ou de qualquer outra planilha, e a hora que eu clicar aqui novamente e der um OK, ele vai trazer essas informações aqui para que eu escolha qual delas vai ser a opção para colocar na minha célula. E aí eu posso fazer um menuzinho caprichadinho aqui, ó. Beleza? Bom,